no capítulo 4 de Neemias, in chapter 4, a partir do verso 1. Nehemiah chapter 4, verse 1. Please open your Bibles, Nehemiah chapter 4, verse 1. Diz assim a palavra do Senhor. And the word of the Lord says, E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permiti-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? But it so happened that when Sanballat heard that they were building the wall, then he was furious and very indignant and mocked the Jews. And thus they spoke before his brethren and the army of Samaria, and they said, what are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete in a day? Will they revive the stones from the heaps of the rubbish, stones that they are burned? Meus amados irmãos, Beloved, eu quero partilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. I want to share a word that came from the Lord to me. E eu creio que essa palavra ela é bem adequada para o tempo que nós estamos vivendo. And I believe it's an adequate word for the times that we are living in. Que é quando o inimigo nos menospreza. It's when our enemy despises us. Esse momento aqui da história do povo de Israel This moment of the people of Israel é um tempo de reorganização, de reconstrução. So they were living in a temple of restructuring themselves. Aqui no capítulo 1 do livro de Neemias, So in Nehemiah chapter 1, você vai ver que Neemias ele era uma espécie de ministro da casa real. Nehemiah, one of his job titles was to be the manager of the royal house. Ele estava, portanto, ele era a pessoa encarregada de cuidar do lugar onde o rei vivia. So he was in charge of looking after the place where the king lived. E não se fazia nada ali naquele lugar sem que Neemias desse o sim, dissesse faz isso ou não faz. So Nehemiah was the man that told what people to do, and no one could do anything without his saying. Ele era um homem extremamente importante da confiança do rei. He was a trustworthy man, especially from the king's side. O que acontece, meus amados irmãos, é que muitas vezes a pessoa, quando está numa posição assim mais elevada, What happens is sometimes when you are in an elevated position, a high position such as this, ela tem uma tendência a não olhar de onde ela saiu. you have actually the tendency not to look back or from where you came from. Muitas vezes a pessoa relata o seu problema, Sometimes people speak about their problems, pede ajuda, they ask for help, a igreja ora, the church will pray. e quando a pessoa é abençoada, ela esquece de onde veio a When the bênção. person is blessed, they forget where the blessing came from. Mas a história de Neemias como uma espécie de um missionário, But the story of Nehemiah, just like a missionary, ele não era profeta. he was not a prophet. Ele era assim, o provedor da casa real. He was the provider of the royal house. Mas diz aqui no capítulo 1 But it says here on que chapter 1, ele estava lá no seu dia a dia, na sua he vida, was living his daily life with his tasks. e aqui no verso 2 do capítulo 1, Verses 2 of diz chapter 1. que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. That Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity concerning Jerusalem. Quando Nabucodonosor, mais ou menos aqui uns 90 anos antes disso, 90 years before Nebuchadnezzar destruiu Jerusalém, had destroyed the whole of Jerusalem. algo como 90 anos antes desse dia So aqui, before, like 90 years before this day that he was having this thought, fora aqueles que
como nós já vimos aqui na mensagem passada, As we also heard on last week's message, não ouviram a palavra que Deus deu a Jeremias, they didn't hear the word of Jeremiah. mas foram para o Egito e lá foram dizimados And when they completamente. went to Egypt, they were completely destroyed, wiped out Mas almost. ficou um pequeno grupo ali. But a little group stayed behind. E passados 70 anos, After 70 years, então veio uma ordem and so an order came que nós podemos ver aqui no final do livro de Crônicas. that we see in the end of the book of Chronicles. Tudo pertinho aqui, Neemias, Esdras, segundo Chronicle, Crônicas. Esdras, and Nehemiah, they Tudo close perto. to one another as Então, books. segundo Crônicas, capítulo 36, So in 2 Chronicles chapter 36, bem no finalzinho, né? at the very end of this chapter, Você vai ver que a partir do verso 17, from verses 17, traça aqui rapidamente a destruição final de it Jerusalém. gives like a sketch of what happened in Jerusalem when it was E destroyed. diz aqui no verso 20: And it says in verses 20, E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. and those who had escaped from the sword, he carried them to Babylon, where they became servants to him and his sons until the rule of the kingdom of Persia. Verso 21 diz assim: Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths, as long as she lays desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. É bom você ter tua Bíblia aberta, It's good para to poder have your acompanhar. Bibles open so that you can follow Senão the você vai reading of the perder a Bible. sequência. Otherwise you will lose the sequence. and 22 diz understanding. assim: 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all the kingdom, and also put in writing, saying, Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Thus says Cyrus, king of Persia, Lord, the kingdom of the earth, the Lord, God of heavens, has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Who is among you of all his people? May the Lord his God be with him, and let him go up. Ciro é aquele rei que Isaías profetizou 200 anos antes dele nascer, dizendo que o Senhor diz assim: eu chamei o meu servo Ciro. Cyrus is the king of that prophecy that 200 years before the Lord called him, this is my servant Cyrus. Há aqui uma sequência de profecias. So there's a sequence of fulfilled prophecies here. 200 anos antes de Nabucodonosor conquistar Judá, 200 years before Nebuchadnezzar conquered Judah, Deus usou Isaías para dizer assim: olha, vai vir um rei persa chamado Ciro, ele é meu servo. the Lord used prophet Isaiah to prophesy, saying that the man Cyrus would come. 130 anos mais ou menos depois desse dia, So about 100 years later, Israel foi levado cativo para a Babilônia. obviously Israel was taken as slave to Babylon. E quando eles estavam lá em Babilônia, And while they were dwelling in Babylon, Jeremias mandou uma carta para eles. Jeremiah wrote him a Por isso que eu letter. disse, é importante você ter a tua Bíblia. That's why you must have your Bibles open. Você passa a semana sem nem sequer olhar para You a stay Bíblia. weeks without even opening your Bible. Pelo menos no domingo você At least deveria... on Sunday you must come ter here uma with your Bíblia. Bible and open the Bible. Eu tenho aqui o Google. I have Google, you might say. You must be ashamed of yourself. You must carry a Bible. Então lá no teu Google aí, So in this Google 29 of de yours, Jeremias, 29, chapter 29 of você que é Jeremiah, googlista juramentado aí, you that call yourself a Google person,
você vai ver que o Jeremias escreveu uma carta para os que estavam lá em Babilônia. The prophet Jeremiah wrote a letter for those who were living in Babylon. Portanto, Jeremias foi contemporâneo deles. So obviously Jeremiah was a contemporary prophet to Há uma them. pequena distância entre Daniel, Jeremias e Ezequiel. Eles foram mais There's ou a menos da very mesma short altura. amount of years between Daniel, Jeremiah, Isaiah. They were all in the same time. E como estava havendo alguns falsos profetas lá em Babilônia, And there were false prophets in Babylon as well. então Jeremias fez uma carta. So Jeremiah then writes this letter. E começa assim a carta. And the letter starts like 29, this. verso 1 diz So assim. open in Jeremiah chapter E 20. estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Now, these are the words of the letter to Jeremiah the prophet that was sent to Jerusalem to remind the elders who were carried away captives, to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captives from Jerusalem to Babylon. Eu vou destacar aqui alguns versículos So apenas. I'm going to read a few Versículo 7 diz assim: verses. 7, for example. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray for the Lord for it is a peace will have peace. For it has peace, you will have peace. E lembra que eu falei ainda há pouco que havia lá uns falsos profetas? Remember I said a few minutes E back Jeremias there were false menciona prophets. isso aí. And Jeremiah speaks in this Porque letter about Jeremias this. sofreu muito por causa You dos falsos see, profetas. Jeremiah suffered a lot because of false Então, os prophets. versos 8 e 9 So verses 8 to 9 é um alerta contra os falsos profetas. is a warning against false prophets. E no 10 vem a profecia que Jeremias entrega And para from ele, verses 10, escrita. this is the written prophecy. to Profecia them. escrita. This is a written prophecy. Não foi algo que apenas falou. It was not just spoken. Ele escreveu isso He aí, wrote down the no verso prophecy to 10. them. Porque assim diz o Senhor: But thus says the Lord, certamente que passados 70 anos na Babilônia, after 70 years are completed at vos Babylon, visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. I will visit you and perform my good word towards you and cause you to return to this place. Muito bem, aí você, se você está com a Bíblia, você vai Obviously, comigo we até have o a livro do Bible. profeta Daniel, Let us go to Prophet Daniel now. porque Daniel ele não tinha Daniel Google, had no Google in his ele days. tinha a Bíblia com ele. He had the scripture with him. E o Daniel, como ele tinha a And Bíblia, because he had scripture, então ele resolveu orar, né? he prayed with it. E ele viu que já And he tinha saw that- passado, portanto, aqueles 70 anos, So né? the 70 years had gone E aí by. ele foi orar acerca disso And aí. Daniel wanted to pray about the 70 years of E that ele prophecy. orou exatamente And when he prayed, para que Deus pudesse cumprir a palavra he dele. prayed asking Lord to E a fulfill Bíblia your diz que word. Daniel jejuou primeiro. And the Bible says that E então, Daniel depois que fasted. Daniel jejuou, And after he ele fasted, orou ao Senhor, he prayed to the certo, Lord para que Deus pudesse cumprir a palavra dele. for the Lord then to fulfill that word, É that vision. muito, mas será que eu preciso orar? Do I have to pray? Na verdade, eu creio que a oração nunca vai fazer mal, irmão. I believe prayer will never harm you. E Daniel, a Bíblia diz que Daniel então entrou em The oração. Bible says that Daniel E prayed Daniel clamou ao Senhor and he cried out to the por causa Lord dos 70 anos. because of the 70 years. E Daniel estava lá. Because Daniel was there in Daniel Babylon. foi, segundo consta, na terceira leva de According to cativos. history, who was the third group of captives taken to Babylon. E Daniel foi, então, portanto, esteve toda a sua vida lá em So Babilônia. all his life, Daniel lived in Ele era Babylon. agora um ancião. Now he was an elder, he was an E ele então elderly person. examinou os livros And so by examining the e books, the viu, writings, portanto, que o tempo era chegado. and he saw that the time of promise of the prophecy had come. Daniel capítulo 9 Now, chapter 9, Daniel chapter 9. diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the lineage of Medes, who had made king over the realm of the Chaldeans. no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
In the first year of his reign, Daniel understood by the books que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações era de 70 anos. the number of years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet. Então, that he would Daniel accomplish viu a 70 years carta do in Jeremias. isolation. So you see, Daniel had read that Ele letter. viu a carta do He Jeremias. saw that letter, that prophetic letter. E ele viu que aquela era uma mensagem profética. And he saw that this is a prophecy here. E então ele, com base nessa profecia, And based in that prophetic word, ele written orou ao word, Senhor. he prayed to the Senhor, Lord. passaram 70 And he anos. says, Senhor. Lord, 70 years have gone by. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel chapter 9:3. Then I set my face towards the Lord God to make requests by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes. Então você vê aqui os 4 tipos de humilhação So you see necessários. 4 types of humble behavior that is needed. Aquilo que acompanha a oração What must accompany then prayer. foi clamor, que é o rogo, né? When you read here, you O see jejum, the supplications, the fasting, o pano de saco the sackcloth, e cinza. and ashes. Ele tirava as roupas dele, So they used to além remove de their estar garments, em jejum, and also in fasting. além de ser aquela oração normal e corriqueira, It would, even though praying the normal prayer, daily prayers, ele clamava a Deus. he was then interceding, crying Ele for tirava, e supplications. Daniel era governador, hein? And just a reminder, Daniel was the Ele era governor. governador da província de He was the Babilônia. governor of the province of Tirou Babylon. o seu manto de governador He took that cloak that e showed mandou that he was the buscar lá no governor. bazar pano de saco And he asked people to buy at the market the sackcloth. e fez uma roupa para ele. And he made clothes from E the sabe como é que sackcloth. era essa roupa? Do you know how it looked like? É muito simples essa roupa, It's irmão. very simple. Vamos dizer que isso aqui seja o pano de saco. Let's say this is the sackcloth, right? That was bought. Só fazia isso aqui assim, ó. Fazia aqui They used to um buraquinho bem make aqui a hole assim. in the middle, right? To fold Não tinha mangas. It must not have sleeves E at all. cobria, passava isso aqui pela cabeça They would put that over the head e cobria o seu corpo com aquilo ali. and cover their bodies with that. That was a sackcloth. E sabe qual que era o perfume que ele usava? You know what was the perfume used? Usava cinza. Ashes. They used to sort of E throw tomara out que fosse ashes. cinza de madeira. And I hope it was from wood, the Vocês ashes. não esqueçam uma coisa, Don't forget this. que o que para nós pode parecer algo muito estranho, What might for us be very strange, para aquele povo desde tempos imemoriais, for those people in those days, muito do long time fogo deles ago, era feito com esterco de camelo. most of the fire was E esterco made de vaca também out até hoje faz. of the poo of the camels and of the cows. Então esse era o perfume dele. So they perfumed the A roupa era ashes. pano de saco The clothing was e sackcloth cinza, and ashes rubbed e com o rosto no pó, and with their face in the floor, clamando ao Senhor. they would cry out with Mas ele não supplication. foi se justificar, não. But see, he was not justifying Ele disse himself. assim: e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Now verse 4 it says, I prayed to the Lord my God and made confession, saying, the Lord great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandment. Deus tem um compromisso God has this com quem anda na commitment sua palavra. with those who walk in his word. Deus tem um compromisso God has a com quem commitment respeita e obedece os seus with mandamentos. those who respect his commandments. Então não basta você chegar So agora it's not just you arriving e achar que Deus vai te ouvir. and believe that God will hear me out. Aquele homem, ele era um profeta de You Deus. see, Daniel was a prophet 70 of God. anos de sofrimento. And for 70 years he lived in Babylon and Já suffered tinha terribly. passado por situações He terríveis. had gone through terrible situations, life Já tinha problems. passado pela cova dos He leões. had gone to the lion's den already. E
ele continuava fiel ao But he Senhor, was still faithful to the Lord. mas ele não parava de estudar. But he never stopped studying the E de word. repente ele pegou a carta do And then Jeremias. he was reading the letter of Ele Jeremiah. nem, eu não vou dizer, talvez, possivelmente, ele não tivesse o livro de Jeremias escrito na Perhaps he história. did not have the whole book of Mas a carta Jeremiah, ele tinha. but he had the written E letter, a ele, copy e ele of it. viu que na carta And he saw that in Deus that falava letter, de falsos the profetas Lord spoke of e false entregava uma prophets profecia. and also gave a prophecy to his E people. sobre essa profecia, And upon that prophecy, ele foi orar, he prayed certo? E ele então se humilhou and he humbled himself. e disse assim: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. We have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing you from the precepts of your judgment. Então você observa que desde o versículo 4 From verse 4 here in this chapter até ao verso 19 until verse 19, é uma oração it is a prayer que está escrita. that it is written down. Uma oração que está escrita como um modelo para nós. It is a model of prayer that has been written down. Eles estavam ali na terra, eles They were estavam ali living desterrados, estavam fora da sua cidade. Outside the cities, outside the lands. E ele foi clamar ao And then Senhor. he went with supplication to pray to the Lord. E sabe de uma coisa? And you know what Deus happened? é maravilhoso. God is wonderful. E estando eu ainda falando e orando, verso 20, Now verse 20, chapter e 9, confessando o meu verse 20. pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Now while I was speaking, praying, confessing my sins and the sins of my people Israel, and presenting my supplications before the Lord my God for the holy mountains of my God. Ele, na oração dele, So in his que você prayer, não vê mencionado aqui, which you don't see here the ele details estava of the orando lá prayer, por Jerusalém, but he was praying for pelo monte Jerusalem, do templo. for that mountain. Ele of the estava com temple. os olhos com o pensamento lá. Thoughts and spiritual eyes were there with the people in Jerusalem. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Well, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. Isso é uma oração com hora certa, You see, this is a prayer at the right porque time, a hora do sacrifício because the é às time of 3 horas da tarde, sacrifice is 3 p.m., que foi a hora que Jesus which was the time expirou lá also no in Calvário. which Jesus gave his last breath at 3 p.m. E então ele estava ali e o Gabriel veio. And then angel Gabriel Hoje came. está cheio de anjo com nome por aí. Now today there are many angels out there with several names. Tem um tal de um Azazel aí, tem There's tudo que Azazel. I é. heard the other day monte de somebody anjo speaking com nome about aí. Azazel and other names. Mas eu conheço 2 só que tem But the nome, Bible- Gabriel e Miguel. Only speaks of Gabriel and Michael. Né? E aqui diz que ele veio And the Bible says that e Gabriel tocou nele na hora do came and sacrifício. touched him while he was praying during the sacrifice Eu entendo que hour. tocou ou na cabeça ou no So I ombro believe dele. it either perhaps slightly touched his E shoulder me instruiu or e head. falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. And he said, he informed me and not talked with me and said, oh, Daniel, I have now come forth to give you skill and understanding. Verse 22. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you that you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. Você sabe o que é interessante aqui? Do you know what is so Você está com a interesting Bíblia here? aberta aí? Have you got your Bible open, Daniel, chapter É 9? que o anjo não fala da oração dele. You see, the angel doesn't speak about the Entrega uma prayer. outra profecia para ele. The angel gives him another prophecy. Não de 70 anos, Not of 70 mas de years, 70 semanas de anos. but 70 weeks of Que iam years. cobrir toda a história de Israel That desde would aquele momento cover the story of Israel from that moment in até time aos nossos dias de up hoje. to our current days. Então, o assunto que hoje eu trago So, para vocês What I bring to you é this assunto morning
que foi profetizado is a subject that com was dia e prophesied hora certa. with the right time at the right hour Começou exatamente It às started 3 horas da at tarde 3 p.m. do ano 520 antes de of Cristo. the year 520 of before Christ. Começa a contar essa profecia. That's when the prophecy starts to count. The Então, prophecy só para of the você age of poder gifts. ficar certo, So for you to know porque this, Daniel pôde orar, because Daniel could pray, porque ele viu a carta do because he Jeremias. saw the letter, the prophetic letter of E a Jeremiah. carta do Jeremias saiu, But the letter of porque Jeremiah left, 200 anos antes, because 200 years Deus usou before, Isaías God para used dizer: prophet meu Isaiah, povo vai sair escravo, my people will be taken as mas slaves, eu tomo pelas mãos o meu servo Ciro, but I'll take my servant Cyrus. que nem existia ainda. Cyrus was not born. This was Só foi 200 years nascer before. 170 anos depois disso. Cyrus was born 170 years Mas later. profecia But prophecy é atemporal. doesn't have time. Você tem que entender uma coisa. So you must A understand. profecia, Prophecy. Deus fala God e speaks, Deus está vendo ela and acontecer. God sees it happen. It's timeless. You Porque can't. para Deus o tempo não existe. Because for God there's no time like Aí, for us. desde a profecia de Isaías, So from the prophecy of passou Isaiah, 200 anos. 200 years went by. Aí veio Ciro. Then Cyrus Aí eu and li o Cyrus que para come. vocês? And A then what palavra does do he say? Ciro mandando o povo sair. Now Cyrus tells the people to come to E me. isso foi feito por causa da oração de And this Daniel que was está aqui, done because of the que prayer of orou Daniel. sobre uma profecia They que Jeremias prayed entregou. upon the prophecy of Eu digo Jeremiah. sempre a vocês aqui, I will say to you, orem sobre as promessas. pray Ore on sobre your a palavra de Deus. Pray with the word of Quando God. você ora sobre a When palavra, you pray over você the word pode of ter a God, certeza know this for certain. que a tua oração está sendo Your ouvida prayer has been heard e vai ser respondida. and shall be answered. Porque toda oração Deus ouve. All prayers God will Agora a hear. resposta vai vir But the no tempo answer dele. shall come on its time. Do dia que Jeremias escreveu, The day Jeremiah wrote that passaram prophecy, 70 anos. 70 years went by. 70 anos. 70 years Mas went Daniel by. estava lá. But Daniel was there. Se você lê o livro do profeta Daniel, If you read the book of Daniel, você vai ver, you will see a uma certa altura aqui, there is at a certain é muito time. interessante nós, podemos estudar a Bíblia, It's very interesting que to study quando the Daniel foi Bible. chamado perante When Daniel o opposed regente naquela altura, the no regent of dia em the que, time, portanto, é no capítulo 5 de I believe Daniel, it's in chapter 5 of Daniel. você vê que nessa altura o rei devia estar viajando I believe the king e was estava lá traveling, um tal de Belsazar and a man called Belshazzar was e ele fez there, lá uma grande festa. and he did this great feast. E então, quando ele estava lá tomando And while he vinho was e drinking, getting bebida drunk, forte and nos cálices heavy wine, consagrados no templo do they Senhor, took the holy cups of the temple of the Lord. diz aqui que eles beberam vinho e They deram drank the louvores aos wine on the seus holy deuses. cups. Eles pegaram aquilo que era santo. So they took what was holy, Aí veio uma mão e escreveu na and a parede hand uma came frase and wrote in the wall. que era Mene Mene Tekel It Farsim says many, many tekel ufasim, e ninguém conseguia traduzir. and nobody could translate Aí that alguém disse assim, language. olha, tem um homem aí And somebody said, there's a que no man, tempo do teu pai in the times of your ele era father, muito usado por he was Deus. very used by God. Tem um homem aí. Há no teu reino um homem que tem o Espírito de Deus e santos. There is a man É in the capítulo 5, kingdom. verso 11. Chapter 5, verses Quer dizer, 11. tem muitos deuses na terra, So there are many gods upon the mas earth, só há um Deus santo. but there is only one holy God. E esse homem aí, ele tem o Espírito dos deuses santos. And this man has Como the eles spirit eram, of the holy God. portanto, eles eram idólatras, eles eram These people are politeístas. idolaters. Eles tinham muitos deuses, né? They had many gods. Aí Daniel chega. And so Daniel arrives. E aqui no verso 13, Daniel foi Verse conduzido à 13, frente do it rei. says, E o rei disse a Daniel, és tu aquele Daniel? The Daniel was brought up to the king, and the king spoke and said to Daniel, are you that Daniel Tu és who o is mesmo one of the Daniel? captives? Are you the Ele same disse, Daniel? sou eu sim. And he said, yes. E Daniel então diz para ele, And so then pesado Daniel foste na balança e gives achado the em falta. interpretation of what was written. E naquele dia, And on that day, a profecia
dada por Jeremias começou a se The cumprir. prophecy given by Jeremiah started to be fulfilled. E aí nós vamos ali para 2 Crônicas, When you eu go to li aquilo 2 ali Chronicles, para vocês. where I read first at the Em beginning que of o the rei message, libera ao povo que quem quisesse sair, podia sair. the king says that if you want to leave, go leave. E aqui então, portanto, no capítulo 4, que nós estamos hoje aqui. É aí So que nós vamos now- falar. Capítulo 4, de Neemias. In Nehemiah chapter 4, let us go to Nehemiah chapter 4. Depois que o povo voltou para Jerusalém, When the people had returned to o Neemias Jerusalem, recebe essa comitiva. now Nehemiah receives this committee E ele of a ouviu group que a of people, cidade estava destruída e os muros caídos. and he saw that the whole city had fallen down, the city was destroyed. 1:3 de Neemias. 1:3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. So in Nehemiah chapter 1 verses 3, he gives an explanation. He says, the survivors who are led from the captivity in the province are in great distress and reproach. Nós podíamos ficar hoje aqui, irmãos, o dia We could inteiro. stay here the whole Eu ia day. pegar com vocês o Salmo I'll 137, take Psalms o Salmo 127, 126, Psalms que tratam do 126, mesmo which assunto. speaks the same subject Vocês vão matter. ver como a palavra de Deus ela é You see how the fantástica. word of God is so fantastic. E o povo estava lá em The Jerusalém, people in Jerusalem sofrendo, suffering, sendo humilhado porque being humiliated. Judá desapareceu. Now Judah had Não completely era nem, disappeared. era chamado província de Samaria. It was called a province of Samaria. Não era nem província de Judá. It was not even the province of Era Judah. província de Samaria. They named it the province of Samaria. Veja que coisa terrível. It's a O terrible que thing que that happened. acontece com um povo quando esse povo se afasta What de Deus? happens to people when these people Por stay isso que o away from salmista God? escreveu: Feliz é a nação cujo Deus é o That's why the Senhor. psalmist says, happy are the nations who follow the Lord. Não é feliz a nação que o Trump é presidente, não. Not happy is the nation where Trump is É the feliz a president. nação cujo Happy is Deus the é o nation Senhor. who the Lord God is the owner of that nation. Por isso precisamos pedir ao We seu need to Senhor pray que levante to governantes que To temam a Deus. raise governing people that fear the Lord. E hoje esses grandes inimigos de Israel, que são os persas, The que great é o enemies Irã, of Israel, which is the Persians, e which is isso aqui era Iran. reino da Pérsia, This is the king of já Persia. foram grandes amigos de Israel. They had once before been friends with Israel. E estava ali, portanto, o Neemias. And now Nehemiah E was veio essa there. comitiva lá de And these Jerusalém. people came there to Jerusalem. E ele ouviu que eles estavam em grande And sofrimento. they heard that they was in distress, E ele suffering. fez o mesmo que Daniel fez. And he did exactly the same Daniel had Você done. vai ver que a partir do verso 4, From verse 4, diz que ele, e ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. so Nehemiah chapter 1 verses 4 says, So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before Sabe God of quantos heaven. foram esses alguns dias? Do you know these how many days? 2 meses. 2 months. For 2 months. Esse homem esteve 2 months. chorando, Man was crying, orando, praying, jejuando. fasting, supplications. Mas ele não conhecia ninguém de lá. He didn't know Ele não anyone conhecia from- Jerusalém. He had not even been to Jerusalem. Provavelmente ele foi nascido no cativeiro. Most probably Nehemiah was born in captivity Ele as já era a da slave. segunda He geração was que from estava the ali. second generation of his Mas slave ele se people. importou. But he cared for them. Um dos grandes problemas da igreja hoje One of the greatest problems of the é church today não se interessar por aquilo que é is real. not to care for what is Isso não é meu real. problema. They say, it's not my problem. A África não é meu Oh, problema. Africa is not my Vocês viram problem. agora o que aconteceu Did you see what happened? sexta-feira? Friday now, Friday. 50.000 pessoas saíram a nado de More Marrocos, than 50,000 people cruzaram o canal e entraram na were Espanha. swimming from Morocco to 50 Spain. mil. More than 50,000 people were swimming. They Irmão, were se swimming. fosse um exército, teria If it sido was the army, feito uma desgraça they would grande. have destroyed the whole of that part of Spain if it was an army. Então, veja vocês o seguinte, So see this now. que nós podemos tomar atitude para fazer as We coisas, can take nós não podemos the action ignorar. attitude to do something, but you cannot ignore what is Eu happening. estava to the vendo world. agora
que em 2025, In 2025, 388 milhões de cristãos 308 million Christians estão sofrendo algum tipo de are perseguição. suffering some kind of persecution. Mais de 30 mil foram mortos só na More than Nigéria. 30,000 were killed in E ninguém fala Nigeria. nada, ninguém se importa. A igreja parece que nem Nobody toma cares about conhecimento those disso. Christians that die in Nigeria. Mas Neemias se importou. But Nehemiah cared for those E people. você deve se importar And you também. must also care for E them. ele foi orar And he por prayed pessoas que ele não for conhecia. people he did not know. Veja que Daniel, quando orou When pelo Daniel prayed, monte do templo. He prayed for the mountain of the E temple. Deus ouviu. And the Lord heard his prayer. E a primeira ordem foi And the first para command was voltar. return. Não foi para construir, foi para construir um Not to templo. construct, but to... Mas um templo sem uma cidade à volta. How can you construct a temple E a without a notícia city era, or walls around it? So the news os was, restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém é rachado e suas portas queimadas a fogo. so the survivors who are left from the captivity in the province are in great distress and reproach, verses 3. And the wall of Jerusalem is also broken down, and its gates is burnt with fire. This was the situation there. Ele então foi falar com o rei. So he went to speak to the king. E o rei então liberou que ele saísse. And obviously the king allowed him to leave his position in that royal Essa house. primeira parte da viagem de Neemias durou 12 anos. The first part of his trip took about 12 12 years. anos mesmo, 12 12 years of... Mas ele chega em Jerusalém When he com um arrives in objetivo. Jerusalem with an objective, Primeira coisa, first thing, vamos cercar a we cidade. need first to Vamos criar create some barreiras. kind of barrier Nós não protection podemos around the city. deixar a nossa cidade We cannot desprotegida. allow our cities to be unprotected. E a primeira coisa foi reconstruir os muros. So the first thing is to build the walls to protect them. E então, veja só, olha o que acontece aqui no capítulo 4. So now in chapter 4 of Nehemiah, Ouvindo, pois, Sambalate que edificáramos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. verse 1, then when Sanballat heard that they were building the wall, that he was so furious and very indignant and mocked the Jews. Porque Samaria Samaria ela foi conquistada 230 anos antes. See, Samaria was edified 320 years before. E lá estavam os samaritanos, And the portanto. Samaritans were living in that E então Samaria. eles estavam bem organizados. So they had to organize themselves as people. E eles então olharam para o trabalho de Neemias So when they saw Nehemiah building the walls, e eles disseram assim, o que esses fracotes estão what these fazendo? weak men are doing? As pessoas podem olhar para ti People can look at porque you você é um estrangeiro, because you are porque foreigner, você não tem or documentos perhaps because you don't have e proper achar que documents, você é um or fracote. because you are a weak person. Você não é um You are fracote. not a weak person. Você é um servo de You are a Deus. servant of Você é uma God. serva do You are a Senhor. servant of the Lord Você God. não deve aceitar You esse must tipo de not coisa. accept this kind of comments E então, to you. e agora, olha só o que diz aqui, ó. And it says the O word que of faz God. esses fracos judeus? What can these feeble Vamos Jews do? permitir isso? Are we going to allow this? Sacrificarão? Will they Irmãos, sacrifice? o templo estava em construção. You see, the temple was being constructed slowly. Os muros derrubados. But the walls of the city Mas had fallen eles já down. podiam ver But they could see que o trabalho daquele povo that ia the work dar of fruto. those people, even those small, was A going to maneira be como fruits. você trabalha, The way a you work, a hora que você chega, when you porque arrive, você não faz parte daqueles que roubam lá dentro do because seu you are trabalho. not part of those who steal in your workplace. Você é do outro You lado. are from the other team who are As good pessoas ficam people. contra ti. People then become against you because you don't do terrible Quem que things. essa aí pensa que ela é? What does this one think she is? Por que ela não anda conosco? Why doesn't she Por que do ela what não we faz do? aquilo que a gente Why faz? doesn't she do the same as we do? Então, vão mesmo edificar esse muro? Or they edify the Sacrificar, já estavam soul. Or pensando they no sacrifício. sacrifice. They already think about the Porque eles sabiam que sacrifices. aquele povo tem um Deus. Because they knew that those people had a God. E o povo que conhece o seu Deus And fará the proeza, people diz a that Bíblia. know their God will do wonders towards them. Você precisa conhecer o teu You Deus. need to learn your God, who He is. E aí, quer dizer, eles estão sempre por cima da gente. And these people are always Olha, above você us está lá somehow. embaixo.
You were there or Eu vou no? pisar o pescoço I'm desse gonna crente. step on the Eu vou Christian. fazer o que eu I'm quero com gonna esse crente. be Vai fazer listening não. towards him. No, they will not. E esse Tobias, amonita, And there portanto, was a man descendente de called Amon, Tobias, né? verse 3. Ele era do pessoal, ele era amonita. He was an Ammonite. E disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedras. Whatever they build, even if a fox goes up on it, he will break it down, the stone wall. Aí vem a oração. And now comes the prayer. Neemias foi orar. Nehemiah went to pray. É a nossa arma. It's our As armas da nossa milícia não são carnais. The weapons of our warfare. Elas são poderosas em They are Deus powerful in God para a destruição de to fortalezas. destroy strongholds. E Neemias foi orar. So Nehemiah went to E ele disse do assim, what? olha, Pray. And he said, listen. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. É 4 e 5. Hear, O God, for we are despised, then they reproached their own hands and given them as plunder to a land of captivity. Do not cover their iniquity and do not let their sins be blotted out from before you, for they have provoked you to an anger before the builders. Você está sendo humilhado, ora. Are you being humiliated? Você Pray está sendo about it. pisado, ora. Is people stepping Você down está in sendo prayer? ameaçado, ora. Are you being threatened? Pray. Aprenda uma coisa. Learn this A truth. nossa vida você só vai conseguir vencer You're only gonna com overcome oração. when you start praying. Não é pedindo favor, não. He's not asking for favors here. Porque o inimigo ele vai usar Because the muitas enemy táticas. will use many tactics. Primeira coisa, ele vai First usar of uma all, tática you chamada will- sedução. You use something called seduction. Ele vai tentar te puxar para o lado He dele. will try to bring you closer to his side. Você é uma pessoa inteligente. You are a clever person. Você não pode estar com esses Oh, crentinhos you aí. cannot stay with these feeble Não, Christians. você tem que se ligar conosco. You must come and stay with us. Você não pode ficar You sozinho. can't be alone on your Eu já place. passei por isso, I have irmão. gone through this, brothers and sisters, Mais de uma vez. many times. Eu chego uma vez lá nos Estados Unidos. I arrived once at the United Me States. convidaram para poder ir lá. They asked me, they invited me to go there. Que um grandalhão lá queria falar comigo. Because some big man there Quando eu wanted chego to lá, speak to me. desembarquei lá no aeroporto lá, When I em arrived New at the Jersey. airport at New Jersey, Estava lá, parecia uma limusine. looked like a limo. Eu looked até like a limo. estranhei. I even found it quite strange. Eu tinha que achar aí o meu táxi. Usually I'm the one who has to go and find my own taxi or my O own ride. motorista lá, And now I had like a driver there with Abriu this car. porta, He guardou opened minha the mala. door for me, put my Chegamos luggage lá at the numa back. casa. They put down this, at this o house. terceiro piso da casa todinho era meu. On the third floor of that house, the whole third floor Carpete was for assim, me. ó. The carpet was the thick ones, fluffy, Sofás, thick, tudo, thick uma coisa ones. linda. Beautiful house. Eu não tenho hoje uma I don't televisão have daquele tamanho, isso em A 1900 TV of that size, sei lá, even today. 99 aqui. That was in 99. Uma imensa televisão. Huge TV on the whole wall. Tudo para mim ali. Cozinheira para mim. There was a Tudo. cook there to cook for me. Para onde eu queria ir. Wherever I wanted to go, the driver was Sabe aquela there. coisa, quando a esmola é muito grande, You até know, o cego when you desconfia. start seeing and then the arms are so big, you start like finding it very strange. E aquele homem andando comigo para cima, para And baixo. that man up and down with me telling stories. E 24, então, um dia depois chegou o pastor que tinha The me following convidado. day, the Eu pensei que eu fosse pastor, pregar lá. because I thought I was being invited to preach the word of God. Aí pelas 10 da noite, At 10 estou p.m., ali the sentado, pastor's there, I'm sitting down diante daquela televisão in imensa, front of that huge sem TV, entender nada. without understanding what Aí is vem lá a happening. figura, Now this important man walks in. hobby, He had a bonitão robe, aí, like, you know, all embroidered, whatever. tal. Aí He sentou-se sat before e me disse assim, and bom, he said to me, o irmão deve estar pensando por que eu lhe chamei aqui. you might be asking me why I called you here. Eu trago uma mensagem do meu chefe. I bring a message from my boss E ele to disse you. assim, olha, And he said, você está sozinho, isolado. you are isolated, you are Você alone. não tem ninguém assim que te You defenda. don't have anyone defending you Você right precisa estar now. ligado a um ministério You must be forte. connected to a strong ministry. Aí eu comecei a entender, And then I né, started a limusine, The limo, o driver, the tudo aquilo ali. driver. Então, the meu house. chefe é o seguinte, ele vai... My boss said,
Ele está agora com umas despesas grandes, He igrejas has no a Japão, lot na of, he Inglaterra, na lives in Austrália. Japan, but Australia, whatever. Ele mandou lhe oferecer $1.500 And de he salário. asked that he's going to give you $3,000. Só o aluguel da nossa sala ali era $900. Just our rental during those days was Lá em $500 there by Augusta. E tal, não sei o quê. Aí eu resolvi fazer o jogo dele. And then I started to talk to him to find out more. Mas, irmão, eu disse pra ele, eu estou muito desvalorizado, And né? I said, my brothers, then are really Meu passe despised. está muito barato, né? It's very cheap. $1.500 por only. mês? No, 3,000. Não, $1.500. $1,500 per month. 24 mil rands, mais ou So menos. today would be like 24,000 rand. É. E para que isso? Why this? Não, all você this entrega money? tudo para nós. I want you to give me all that you have. Eu disse, mas será que eu não tenho valor nem sequer dos 5 mil? And I said, please don't even worth about $5,000. Eu posso falar com ele, mas eu acho que I uns can 2,500 speak to ele chega. But maybe he will increase to $2,500 per É month. aquela que está em cima, olha para ti lá embaixo. You know that man that is up there O looking que at esse you down? fracote pensa que ele está What this fazendo? weak man wants here? He's starting to ask questions, right? Sabe o que eu disse para Do ele? you know what I said to Irmão, eu that não man? posso vender aquilo que não é meu. And I said, brother, I can't sell something O that doesn't ministério belong não é to meu, é me. do The Senhor. ministry is not mine. A igreja não é minha, é do The Senhor. church is not A mine, missão não é belongs to minha, the do Lord. The mission Senhor. is not mine, it's of the Lord. É escusado dizer que quase que eu não dormi lá essa noite. That night, I almost didn't sleep there. No outro dia, nem nada. On the next day, Nem everything was gone. breakfast, nem nada. No breakfast, no Eu nothing. tive que arrumar um táxi I had to get a e taxi fui on my para o own. aeroporto I went to the e airport subi. and I disappeared. Mas sabe o que acontece? Do you know what Você happened? vai orar. You're going to pray. E o Neemias foi e orou. And Nehemiah went to pray. Ouve, ó nosso Deus, Hear que our somos God, desprezados. for we are despised. Somos desprezados, Senhor. We are despised, As Lord. pessoas olham para nós, mas não somos nada. People look at us, they think we're Quem são nothing. esses fracotes Who are aqui, these angolanos, people? moçambicanos, Angolas, Mozambique, what are these esses people? pobretões? These poor people. Nós somos servos do Let Deus me tell you Altíssimo. something. We are the servants of the Nós Most somos High. servos do Criador do céu e We da are the terra. servants of the Creator of the Você heavens não é and um earth. fracote, You não. are not a weak person. O nosso Deus Our God é He's todo-poderoso. almighty and all powerful. E a Bíblia diz, tudo posso naquele And que the me Bible fortalece. says, all things can be done through Him who E então strengthens você me. não tem que baixar a cabeça. Therefore, you don't have to bow down your Nós não head. temos tempo hoje para entrar, para ir a mais nesse assunto. I cannot go deeper into Eu this só posso because dizer uma of time. coisa. But all I can say É que now, a partir daí, from there, Neemias organizou o povo. Nehemiah Disse, olha, organized the a partir people. de agora, says from now on, é a colher de pedreiro numa mão, you must have the E a spade espada of na the outra. stonemason here and the sword on the other. é trabalhando It's e working pronto para a guerra. and ready to war. Saia da sua casa assim, Leave your house like this. pronto para trabalhar, Ready mas to work, pronto para guerrear. but ready to war some O war. inimigo vai ver que você não é um The enemy fracote will que ele see that you are pensou. not the weak Eu one vou that you fechar a are cara weak. aqui I'm- e essa crentinha vai sair correndo. I'm gonna make a Esse manifest, João this aqui man- vai this sair Christian will correndo. run away. No, Vai correr não. they will not run Porque away. o nosso Deus, Our God ele não dorme. does not sleep. O nosso Deus, Our ele God não cochila. does not O slumber. nosso Deus, Our ele é God todo poderoso. is almighty. E ele manda te dizer essa And he noite, tells que me this morning, nessa manhã, que você não é fraco. you are not weak. Você tem um Deus forte. You are strong God. Você You tem um have a Deus strong que God. pode fazer todas as You coisas. have a God that can do E wonders ninguém for vai you. pisar na tua cabeça. no one is gonna step Ninguém on vai your pôr o head. pé no teu No pescoço. one's gonna step on your Você head. vai se levantar. You're gonna E rise você up. vai cercar And a you're tua gonna- casa. gonna Você pray for vai your criar house. segurança. You're gonna create Você vai security ser for your house. forte. You're gonna be strong in your house. Porque esse é o nosso Deus. And this is our Ele é o God. Deus da graça. He's the God of Ele é o grace. Deus da He's força. the God of strength. Ele é o Deus da He's bênção. the God of blessing. Ele é o Deus da He's the vitória. God of victory. Não se deixe abater. Do not allow yourself to fall down. Pode vir a ameaça que vier. Even if they threaten you. Não diga nada. Don't say anything. Don't argue Então a with them. primeira coisa é a sedução. So first thing that I said was Depois da seduction, sedução right? ele vai o quê? The enemy brings Humilhar seduction. And then what does he do? Você não é nada. He's going to try to go himself against Você não é nada. bringing words such as E na "You're terceira nothing." vez ele vai tentar o quê? Vai usar de força contra And he will você. try to use their own strength against you. Então chegou um momento em que And so the moment came eles viram que Neemias não in parava. which Nehemiah couldn't stop, Você vai didn't ver que no stop at all. capítulo 5 os ricos So now in estavam chapter lá. 5, Nehemiah Os chapter ricos não 5, quiseram ajudar. the rich didn't want to get Não. involved.
E aí, aí você vai ver que no capítulo 6, And on chapter 6, sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo ainda não tinha porta, só estava o muro feito. Capítulo now it 6. happened when Sanballat and Tobias and Gesem and the Arab and the rest of the enemies heard that I had rebuilt the wall and that there were no breaks left in it, though at that time I had not hung the doors and the Eles foram gates. chamar o... Then Sanballat and Sem sent out to me, saying, Come, let us meet together. Então, chamar para uma reunião. They called him to a meeting. Vamos fazer aqui um congresso, aqui uma Let us reunião. make this meeting, this congress, whatever conference. É um summit, né? Summit, né? Summit. Summit. Today they call Vamos it a fazer um summit. summit. Let's make a summit. Estou fazendo grande obra, não tenho I tempo para am perder com doing isso. great works here. I don't have time Não to tenho waste with tempo you para perder com people. esse negócio de reunião, I conferência, don't have congresso. time with congress, summits, whatever conferences. Esses dias agora eu vi uma coisa interessante. I saw these Teve uma days. reunião ali, There was a estava meeting. aquele primeiro-ministro The first prime minister da Inglaterra que saiu, of England that had estava left. esse novo aí There was the new one da Alemanha, from Germany. estava o Macron. There was Está na internet para quem quiser ver, porque eu vi. I saw the internet. I saw. E estavam naquele trem, um trem lá deles They lá. were in some kind of train that they traveled. E eles esqueceram de fechar a porta do vagão. And they forgot to close E the door of entrou the a train. imprensa. And obviously all the Estavam reporters cheirando came. cocaína. They were Tá lá, smelling tá aí, você cocaine. pode They've escrever, got você vai pictures ver. and videos of E ainda this vê um person, momento these em que people. o Macron pega o saquinho da cocaína da And mão Macron takes do the camarada cocaine packet da Alemanha e esconde assim. and takes from the German guy and hides it. Imagina, eles cheiram cocaína para poder fazer They conferência. smell cocaine to do the conference, to do the meeting. Mas depois disso ninguém falou mais nada. Nobody said a word after this. Mas você vai, sabe qual vai ser a tua cocaína na So now oração? it's going to be a Você cocaine, the vai prayer. clamar diante de Deus. You're going to pray Você vai before the Lord falar God. que esses homens eles These não men, são servos de Deus. They are not servants of God. Eles servem a um outro Deus. They serve another Mas nós God. servimos ao Deus But poderoso. we serve the Almighty O Deus God. deles é o Their Deus God do Sambalate, is the God of do Sanballat, Tobias, of Tobias, do Gesem, o of Arábio, Gesem, the Arab, daquela raça. All these people. O teu Deus é o Our God, Todo-Poderoso. your God, the Almighty One. Então, quando eles veem que não conseguem te seduzir, When they cannot não seduce conseguem te you, intimidar, when they cannot não threaten conseguem te you, vencer, when cannot overcome you, vamos chamar aqui, then they want to vamos make a trazer meeting. para o almoço. Let us Aqui, call you vamos... to a lunch. Estou fazendo Do grande you know obra. what you must do? I'm doing great works. I don't have time to do Capítulo this. 6, verso 3. E Verse enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? So I sent a messenger to them saying, I'm doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you? Eles não se deram por vencidos. You see, they didn't Segundo o accept que his diz aqui o answer. Neemias, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. They sent 4 times in verse E da 4. mesma maneira lhes respondi. They sent message 4 times and I answered them in the same manner. Não pare, Don't stop. continue, Carry on. seja fiel. Be faithful. Não seja parte dessa gangue Do que not be part of this gang of as armas da rioters. nossa milícia The não são ir weapons para a of our rua warfare fazer are not to baderna. go to the streets to make Nós noise. vencemos de We um joelho no win chão, With crendo no our nosso knees on the Deus. floor praying. Parecemos fracos, We look feeble, mas não weak, somos, but we are not. porque nós temos o nosso defensor é forte. Our defender is strong. É Ele que vai nos He defender. is the one who shall Ele defend que vai us. fazer justiça para He shall nós. make justice for us. Ele que vai fazer você He is going to vitorioso, make you você victorious. vitoriosa. You are a victorious person. E você vai conseguir vencer. And you shall overcome whatever you're Dia going após through. dia. Every day. Até hoje, Until today. a ciência, mesmo os judeus de hoje não Even the conseguem. Jews of today Tem cannot. pedras no There are templo que stones pesam 4 toneladas. In the wall of the temple, Ali they do- weigh a ali 4 do ton. muro. Just on the wall, just on the wall. A mais leve pesa a volta de 400 quilos. The one that's the lightest one, it's a 400 Como é kilos. que eles, How come em in those days, 52 dias, in 52 days, conseguiram fazer were able mais de To make aproximadamente 40 approximately mil metros de muro? 4,000 meters of wall?
wall 30 around metros de altura, 30 meters high. em In 52 dias, 52 days, those men com a worked espada na mão with a sword in one hand, e a colher de pedreiro the na outra. spade on the other. Sabe por quê? And you know why? Estava alguém orando. Because somebody was praying. Alguém estava orando. Somebody was praying. E a obra não parou. And the work cannot stop Mas because faltava of colocar that. as portas. But now they have to put Uma doors casa down. sem porta, Because how can you make a house with não no tem doors? segurança. There's no security, there's no safety. vamos aproveitar agora. Now let us Enquanto work eles now. não terminaram While ainda, they're not finished, vamos ocupar eles aqui let's occupy com them alguma with coisa something. e With vamos something. invadir lá. And let's invade and destroy them. Não pare, Do not stop. não ceda. Do not Não vá allow atrás them de in. festa, Don't de go after banquete, parties, nada. banquets, whatever. Continue firme. Continue faithful to the Lord. Mantenha a sua fé em Deus. Maintain your faith Mantenha in sua God. comunhão com Deus. Maintain your fellowship in Creia God. Believe que in Ele é this God that you're galardoador serving. daqueles que That o He will buscam. reward you. E você vai ser sempre vitorioso. And you shall be a victor always. Que Deus abençoe a cada um May de the Lord nós. God bless you. Deus cuide da sua May the vida. Lord God Que look você after your guarde essa life. mensagem And may consigo. you keep this message with you. Amém. Amen. I ask that you may call the teachers there, please. Let the students write the exam there. Just the teachers must come down. Aqui da igreja aqui da Balança, aqui é um bairro chamado Samora Machel, na cidade do Dondo. E aqui é o templo que nós estamos com o projeto, diante do pedido deles, para poder prover o material para ser coberto. Então vocês vão ver o estado do templo e o que precisa ser feito. E eu vim aqui hoje justamente para isso, para dar essa notícia para a igreja. A paz do Senhor, queridos irmãos, agradecer a Deus pela presença, dia de domingo. Estamos aqui na igreja do Distrito do Dondo, província de Sofala, aqui no bairro de Balança. Depois do culto maravilhoso, queremos agradecer a Deus pela visita da nossa mãe pastora, missionária, tanto como o nosso pastor missionário, pastor Gomes, que de facto tem apoiado muito a obra de Cristo aqui em África. Estamos esperando também esta obra que vocês têm doado bastante e dizer que Deus está a abençoar aquilo que temos recebido para o crescimento da obra, conforme as imagens ilustram. Já temos este templo que está em andamento e se vocês continuarem ainda a nos abençoar, nós teremos também o piso, o reboco, assim tanto como as janelas, as portas. O povo aqui está precisando imenso. Aí nós oramos para que vocês possam continuar a proporcionar essa ajuda missionária em nome de Jesus. Amém. Sim. Pai do Senhor Pastor, estamos muito agradecidos por ter nos enviado este valor na compra de portas, grelhas, e assim conseguimos concluir quanto a este pedido. De resto, Deus abençoe o pastor pelo seu amor que tem feito nas suas obras. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Do coração mesmo, pastor. A colheita está pronta, temos que ir, não vamos parar até que o mundo saiba. Poder em teu sangue para as almas salvar, não temos vergonha do evangelho. A colheita